Menino e menina, chique ou não, galera? E aí, como que vocês estão? Mais uma sexta-feira, eu tô por aqui, 29 de março, de 2024. Se Deus me permitir voltar aqui na próxima semana, a gente já vai estar em abril. A gente já vai pro quarto mês de 2024. Hoje, sexta-feira da Paixão, um dia de muito respeito, assim como todos os dias, Mas hoje é a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, O único Filho de Deus que morreu para nos salvar dos pecados. E aí, como que foi a sua semana? Como que tá os seus planejamentos para os próximos dias? Seu planejamento aí para mais um mês que vai se iniciar? Aquelas metas que lá atrás, no finalzinho do último ano, você falou que ia fazer, e aí, como que tá? Tá fazendo elas virarem realidade? Tá fazendo acontecer aí do seu lado aí, meu amigo? E aí, vamos pra cima? Hoje, quero falar de um assunto bem legal, sabe? Como crescer diante de crises, como superar desafios, principalmente aqueles desafios onde a gente não adianta colocar a nossa energia, que a gente não vai conseguir mudar. Por isso que eu sempre falo, gaste a sua energia com aquilo que você controla. Muitas pessoas diante de crises param, travam, ficam estagnadas e muitas pessoas crescem, se destacam. O segredo está aqui. Como que você age diante de cada situação? Vamos conversar um pouquinho? Antes de eu ir para o vídeo, clica aqui, se inscreve no canal, deixa seu joinha para nós. A plataforma entrega mais o vídeo. Essa mensagem chega ao ouvido de mais pessoas. E ao final do vídeo, se você achar que o assunto é relevante, compartilha ele com quem você acha que deve ouvir. Vamos conversar um pouquinho? Vem comigo. Menino e menina, chique ou não? E aí? Tô por aqui de novo para conversar um pouquinho com vocês. Hoje eu quero falar o seguinte: como que a gente vence as crises, Como que a gente cresce diante das crises? Tem coisas que a gente não consegue controlar e aí a gente fica gastando a nossa energia com esse tipo de coisa. Momentos desafiadores que estão acontecendo e a gente coloca o foco no problema em vez de colocar na solução. Canalize as suas energias naquilo que você tem controle. E quando todo o cenário for desfavorável, sabe? Às vezes está passando uma dificuldade financeira, um problema no seu casamento, um problema com o filho, uma doença. Coloca o seu foco na solução desse problema e não coloca o seu foco no problema. Às vezes a gente está vivendo uma crise externa, Por exemplo, a gente atravessou uma pandemia, muita gente quebrou na pandemia, muita gente fechou as portas, muita gente parou, muita gente estagnou e muita gente cresceu e muita gente se destacou. O segredo está aqui, Conforme a situação e conforme o seu comportamento diante de tal situação. Como que você se comporta quando tem um gigante na sua frente querendo te derrubar? Às vezes a gente fica se perguntando, será que Deus esqueceu de mim? Por que Deus esqueceu de mim? Quando Jesus estava na cruz, já crucificado, ele disse essas palavras: Pai, por que tu me abandonastes? Então imagina, o Filho de Deus veio no mundo e passou por tanta coisa, por tanta humilhação, Jesus foi humilhado, Jesus apanhou, Jesus teve suas roupas arrancadas e rasgadas, tiraram as suas roupas na sorte para ver quem ficava com cada pedaço. Jesus foi pregado numa cruz, enfiaram uma lança na sua costela. Jesus passou por tanta humilhação e no terceiro dia Deus deu a ele a ressurreição eterna. Então Deus não abandonou o seu único filho. Como que ele vai te abandonar? Como que ele vai abandonar a todos nós diante de algum desafio que a gente está encarando? Os tempos difíceis, eles forjam o nosso caráter, sabe? Eles moldam a gente para a gente fazer acontecer cada vez mais. Tem aquele ditado que fala assim: tempos difíceis
criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Talvez essa nossa geração que a gente vive hoje é a geração que tem enfrentado os maiores gigantes emocionais no seu dia a dia, né? As doenças psicossomáticas crescem a cada dia, ansiedade, depressão, crise de pânico. A gente precisa controlar isso daqui, diante dos desafios que a gente está atravessando. Tem hora que a gente se fala assim, mas como pode estar acontecendo isso comigo? É impossível estar acontecendo isso comigo. Então entenda, era impossível também uma mulher virgem dar à luz ao Filho de Deus, né? Parecia impossível um monte de madeira se transformar em uma arca e colocar uma família dentro para poder atravessar 40 dias e 40 noites de chuva, quando Deus, através do dilúvio, recomeçou a humanidade. É impossível qualquer um de nós andar por cima da água. A física prova isso. O nosso corpo por cima da água vai afundar, mas Jesus andou por cima da água. Então, diante de toda a crise que você está atravessando, diante de todo o desafio que você está atravessando, pense o seguinte: você tem que gastar suas energias com aquilo que você controla. Para quem conhece a história de José do Egito, sabe o que eu vou falar. A gente quer viver o governo de José. Quando José se tornou o governador do Egito, quando ele prosperou, quando ele teve muita riqueza em seu poder. Mas a gente não quer viver os desafios que José viveu. Foi vendido pelos seus próprios irmãos de sangue. Foi preso, acusado de uma coisa que não fez. Foi humilhado. E José estava lá. E às vezes a gente começa a fazer alguma coisa e quando alguém fala, isso não é para você, isso não vai dar certo, você já desiste logo no primeiro desafio. Aprenda uma coisa, é nos momentos de crise, é nos momentos de desafios que as grandes coisas da sua vida vão acontecer. São os desafios que vão te promover para o próximo nível. Quando você olha uma escada que tem 20 degraus, você não consegue subir direto no último. Você precisa começar no primeiro. E aí você precisa se mover para ir para o segundo, para o terceiro e assim por diante. E quanto mais alto você sobe, melhor lá de cima é a sua vista para as coisas que estão abaixo. São os desafios que vão te promover, é a sua mudança de mentalidade. Deus jamais vai esquecer de nós. Só que às vezes Ele silencia para poder ver até onde vai a nossa capacidade. Às vezes Deus está preparando uma coisa grande na sua vida para você. Só que Ele precisa te testar para ver se você é merecedor disso. Sabe? Às vezes você clama a Deus e não tem respostas naquele momento. Então, diante dos seus desafios, só baixe a cabeça por um motivo, somente para orar. Enfrente os seus desafios assim como Davi enfrentou Golias. Quando Golias veio e afrontou, aquele povo, então Davi disse: você é o cara que está aí afrontando o meu Deus? Você vem a mim com lança, espada, escudo, mas eu vou para cima de você, Golias, em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que você tem afrontado. Então Deus, Ele não vai deixar de nos atender, eu tenho certeza disso. Eu passei por momentos sozinhos, já passei por momentos com a minha esposa, momentos familiares, que a gente ficava se perguntando: por que eu tenho que atravessar isso? Por que eu não alcanço uma coisa que eu quero tanto? E lá na frente Deus deu a resposta. Sabe? Foi no momento dele. Às vezes Deus vai silenciar para ver se você é capaz e merecedor de uma grande coisa que Ele está preparando para você aí na sua vida. Não baixe a cabeça e desista daquilo que você quer para a sua vida. Entenda que em momentos de crise, muitos vão parar, estagnar, travar, desistir. Mas aquele que conseguir seguir adiante,
é o que vai crescer, é o que vai se destacar e é o que vai conquistar aquilo que deseja. Tamo juntos, menino e menino. Aquele abraço para vocês, uma feliz Páscoa para você, para toda a sua família. Que Deus te abençoe muito nesse domingão de Páscoa aí que tá chegando. Um beijo no seu coração. Só baixa a cabeça se for para orar. No mais, siga em frente. Quando você está focado naquilo que você quer para a sua vida, desafio nenhum, crise nenhuma é capaz de te parar. Hoje, vocês viram que o cenário está um pouquinho diferente, né? Muita chuva essa semana, não consegui gravar o vídeo lá no campo, lá na lavoura, mas o que importa é o conteúdo. Fica com Deus, tchau, obrigado.